Em nosso estudo de hoje é a lição 16 do livro Segue-me. Alguém deve plantar. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Nada de personalismo dissolvente na lavoura do Espírito. Qual ocorre em qualquer campo terrestre, cultivador algum na gleba da terra pode jactar-se de tudo fazer nos domínios da sementeira ou da colheita. Após o esforço de quem planta, há quem siga o vegetal nascente, quem o auxilie, quem o corrija, quem o proteja. Pensando, porém, no impositivo da descentralização no serviço espiritual, muitos companheiros fogem à iniciativa nas construções de ordem moral que nos competem. Muitos deles, convidados a compromissos edificantes nesse ou naquele setor de trabalho, afirmam-se inaptos para a tarefa como se nunca devêssemos iniciar o aprendizado do aprimoramento íntimo, enquanto que outros asseveram quase sempre com ironia que não nasceram para líderes. Os que assim procedem costumam relegar para Deus comezinhas obrigações no que tange a elevação, progresso, acrisolamento ou melhoria, mas as leis do Criador não isentam a criatura de dever de colaborar na edificação do bem e da verdade em favor de si mesmo. Vejamos a palavra do apóstolo Paulo quando já conhecia os problemas do autoaperfeiçoamento em nos referindo à evangelização. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A necessidade do devotamento individual à causa da verdade transparece clara de semelhante conceituação. Sabemos que a essência de toda atividade numa lavra agrícola procede originariamente da providência divina. De Deus vem a semente, o solo, o clima, a seiva e a orientação para o desenvolvimento da árvore. Como também de mano de Deus a inteligência, a saúde, a coragem e o discernimento do cultivador. Mas somos obrigados a reconhecer que alguém deve plantar. Gente, o Emmanuel hoje chama a nossa atenção que assim, é uma coisa interessante, né? Porque desde a década de 40, 50 do século passado, por exemplo, quando Charles Chaplin lançou o filme Tempos Modernos, que foi um marco na cinematografia e também na história da automação, né? Que esse nome automação significa a substituição do homem pela máquina no trabalho. O que ele chamou a atenção para a gente? Que a gente tem a mania de dividir a produção do trabalho e especializar as pessoas num determinado ramo só. Então, até o filme aborda isso. O papel do Charlie Chaplin era só de apertar o parafuso. Mas tinha um que fazia a placa, tinha um que fazia isso, até chegar à produção final. Mas uma pessoa fica fazendo uma atividade só. Mas essa coisa de fazer uma atividade só, o que acontece? Ela não pode, de maneira alguma, ela limitar a gente de maneira que a gente fique achando que a gente não tem condições de desempenhar as outras atividades. É claro que, pelo menos no trabalho do Cristo, a gente vai aprendendo com o seguinte: a gente começa a fazer uma determinada tarefa e, se a gente fizer de coração, fizer com determinação, com vontade, procurar estudar todas as particularidades dessa tarefa, a gente vai chegar a um nível de excelência. Chegou esse nível de excelência, esgotou todos os meios, a vida naturalmente vai te convidar a outros rumos. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando do seguinte, vamos lá, vou pegar aqui o trabalho, por exemplo, de desobsessão dentro da casa espírita. A gente sabe que o trabalho de desobsessão vai ter uma pessoa dirigindo o trabalho. Normalmente essa pessoa que dirige o trabalho é aquela que vai ser o orientador, que vai conversar, que vai doutrinar, mas ao mesmo tempo tem aquela pessoa que está dando o apoio para o médium que está ali procurando, dentro da sua sensibilidade, captar o que está acontecendo no trabalho, e tem o médium por si mesmo. Então a gente vai encontrar três personagens, quem conhece o trabalho, né? O médium sentado na mesa, alguém dando apoio e alguém ajudando na hora de doutrinar. Mas eventualmente pode acontecer que falte o apoio. Faltou o apoio, o médium não pode trabalhar sozinho. Então o médium fica de pé e vai sair da função de médium para vir apoiar também, ou talvez para doutrinar também. E ele tem que estar o tempo todo pensando num trabalho como um todo. A minha função é essa aqui, mas se precisar no momento de emergência, eu tenho que estar pronto para desempenhar essa função, aquela função também. E ele vem falar aqui para a gente, né, que vai chegar um ponto, olha só, após o esforço de quem planta, há quem siga o vegetal, quem auxilie, quem corrija, quem o proteja. Tudo bem, mas ninguém pode jactar-se de tudo fazer.
nos domínios da sementeira. Pô, a gente tem que estar preparado, pronto, porque vamos imaginar que falte um outro personagem depois. Por exemplo, no exemplo do filme do Charlie Chaplin, ele apertou os parafusos, mas depois dele apertar, não tem a pessoa que vai juntar as peças. Foi energia gasta, jogada fora. Ele ficou o tempo todo apertando o parafuso e não vai ser aproveitado porque o outro, imediatamente posterior ao trabalho dele, não compareceu ao serviço. Tem que ter alguém para dar continuidade ao serviço, então a gente tem que estar procurando o tempo todo observar assim, né, qual é o objetivo do serviço de maneira geral. Aonde eu me encaixo? Qual é o papel que eu estou desempenhando? Eu estou me especializando nesse papel aqui. Mas se precisar de alguém naquele outro papel ali, até o meu vai ficar comprometido, né? Ele até coloca aqui, eu plantei, o Apolo daqui a pouco vai regar. O Emmanuel traz um exemplo para a gente maravilhoso. Fala que, né, até nesse trabalho do vegetal, cada um faz um pouquinho. Mas ele fala que muitos são convidados a compromissos edificantes quando são convidados a compromissos edificantes, afirmam-se inaptos para a tarefa. Ah, não, eu não sei fazer isso. E a gente tem que aprender, sim, a procurar ter uma iniciativa, tomar iniciativa e procurar fazer as coisas também. É claro que vai ter um momento que vai chegar a pessoa mais especializada para fazer aquela tarefa e vai dar continuidade. Eu defendo muito isso na casa espírita, por exemplo. Eu sou uma pessoa que uma vez uma amiga chegou perto de mim e falou assim, vem cá, você pode vender essa rifa para a gente aqui, para a gente angariar fundos, porque a casa espírita normalmente não tem essa obrigatoriedade da doação, né? Então a gente precisa de recurso financeiro. Eu falei, olha, eu não sei vender rifa. Todas as vezes que as pessoas me dão rifa, eu compro as 10, eu compro as 15, eu mesmo pago as 15. Aí ela veio falar para mim assim, poxa, mas eu não sei pedir para mim, mas pedir para a casa espírita eu peço. Eu falei, tudo bem. Eu fiquei calado, depois virei para ela, vem cá. Você sabe que eu dou o curso do Livro dos Espíritos aqui na casa, né? Você pode dar o curso do Livro dos Espíritos no meu lugar? Ah, não, essa parte de curso. Eu falei, ah, então tá vendo? É cada um no seu quadrado, né? Eu brinquei com ela na hora, tá vendo? Então, se um dia eu tiver que vender a rifa, precisar vender a rifa, eu vou ter que aprender a ir na casa das pessoas, cobrar as pessoas, tudo bem. Mas por enquanto tem ela fazendo essa atividade, tenho eu fazendo essa atividade. Então até brinquei com ela, então cada um no seu quadrado. Quando tiver uma situação de emergência, eu não posso me negar a querer aprender coisas novas, porque o trabalho para continuar precisa realmente desse trabalho também da rifa, dos eventos que são feitos na casa. Mas por enquanto eu só quero te pedir uma coisa, respeita a minha condição, né? Que eu me dou melhor com essa parte que depende mais de mim, de estudar e de ir lá e fazer o trabalho, do que essa coisa de ir atrás das pessoas para angariar fundo. Cada um tem a sua característica. E ficamos conversados, tudo bem. O Emmanuel aqui, ele tá na verdade, ele está, tudo bem, eu concordo com você, mas está falando para mim aqui, ó, esteja preparado, porque pode ser que tenha trabalhos daqui a pouco que a pessoa falte, e se faltou a pessoa da limpeza, você tem que larga tudo, chega mais cedo e parte para a limpeza, vamos limpar tudo. Porque como é que a casa espírita vai funcionar se você não tem um ambiente limpo, né? Faltou quem está na recepção, então você esteja preparado, fique lá na recepção. A gente tem que aprender a entender o serviço como um todo. Então ele fala assim, tem sempre gente que com ironia diz que não nasceu para ser líder. Os que assim procedem costumam relegar para Deus comezinhas obrigações no que tange a elevação. Fala, as leis do Criador não isentam a criatura do dever de colaborar na edificação do bem e da verdade em favor de si mesmo. Olha que coisa maravilhosa que o Emmanuel traz como reflexão para a gente. Falando, vamos procurar entender o que é o serviço, qual é o objetivo do serviço, depois aonde eu me enquadro, qual é a minha importância nisso. Aí depois sim, a gente vai entender o seguinte, ó, que Deus dá inteligência, saúde, a coragem e discernimento, mas somos obrigados a reconhecer que alguém deve plantar. Então a gente vai ficar numa situação assim, de equilíbrio. Eu vou procurar me especializar naquilo que eu me propus a fazer, mas ao mesmo tempo vou ficar observando o trabalho dos outros, porque numa situação de emergência até o que eu estou me propondo a fazer pode ficar comprometido porque faltou aquele trabalho. E a gente vai nos momentos de emergência substituindo um ao outro.
Muito boa a lição do Emmanuel, a gente agradece e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.